Olá a todos e a todas. Acredito que a maioria, se não todos que estão me ouvindo agora, me conhecem, possivelmente tenham sido meus alunos em algum momento de sua formação. Em todo caso, farei uma rápida apresentação para os que não me conhecem. Eu me chamo Almair, orgulhosamente cursei o Ensino Fundamental 2 na Escola da João Silveira. Fiz minha graduação em História na Universidade Federal de Campina Grande. Possui especialização em Geopolítica e História pelas Faculdades Integradas de Patos, especialização em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Fiz mestrado em História na Universidade Federal da Paraíba, com um estágio sanduíche na Universidade Federal de Minas Gerais. E atualmente estou cursando doutorado em História, Política e Bens Culturais no Centro de Documentação e Pesquisa de História Contemporânea do Brasil, que é a atual Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, com sede no Rio de Janeiro. Mas atualmente, né, como vocês, eu sigo os meus estudos por uma plataforma digital, por causa da pandemia, e confesso que tem sido uma experiência bastante singular, complexa, mas também muito significativa. Em São Francisco, eu sou professor efetivo da Rede Municipal de Ensino, professor de História, atuando na Escola Chico Coreia e atualmente estou afastado, né, do serviço público para cursar o doutorado. Então, o tema dessa minha exposição hoje é o Brasil como país signatário do uso das urnas eletrônicas. Bom, a história das eleições no Brasil tem ganhado já há algum tempo a atenção da historiografia, da ciência política, das ciências sociais de um modo geral. Então, é possível, né, para aqueles que têm curiosidade, encontrar produções acadêmicas, algumas análises aprofundadas sobre esse tema. Então, o Brasil passou, nós sabemos, por vários modelos eleitorais em sua trajetória histórica. Claro que não vou aqui referenciar cada um deles, né, tenho até 8 minutos para completar minha fala, então vamos diretamente ao assunto. A meu ver, a possibilidade de informatização do voto no Brasil é uma expressão dos avanços que a tecnologia alcançou nas últimas décadas do século XX e, ao mesmo tempo, é resultado da busca por um sistema eleitoral que apresente qualidade, integridade, eficácia, confiabilidade, transparência, velocidade no acesso e divulgação dos resultados das eleições dentro de um contexto de democratização do Estado brasileiro no pós-ditadura militar. Então, o nosso sistema eleitoral, nós sabemos, é mantido e gerenciado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que opera em cada estado através dos tribunais regionais eleitorais. Cada estado é responsável, né, pelo cadastramento de eleitores e por garantir que as eleições ocorram de forma controlada e fiscalizada a cada 2 anos de forma alternada para prefeito e vereadores, depois para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores. E eu gostaria de situar no tempo alguns momentos importantes nesse processo de informatização do voto no Brasil. Então, em 1986, é o momento em que o Brasil dá início a um processo de informatização e integração dos bancos de dados dos eleitores. Em 1996, ocorreu a implantação por amostragem da urna eletrônica nas eleições municipais. Então, alguns municípios experimentaram a votação por meio das urnas eletrônicas. No caso, por exemplo, do nosso município, em 1996, nós estávamos tendo as primeiras eleições municipais, depois da nossa emancipação, e naquele momento a eleição ainda ocorreu por meio do voto impresso, né? Em 2000, é o momento em que a urna eletrônica é introduzida em todo o Brasil. Em 2008, nós temos a implantação da urna eletrônica biométrica em alguns municípios e isso tem alcançado, né, mais espaço nos processos eleitorais do nosso país. Então, as urnas eletrônicas são máquinas de votação
Elas carregam um programa que guarda os dados das legendas partidárias e dos candidatos em um determinado pleito, recebem uma assinatura digital e são lacradas pela Justiça Eleitoral, juntamente com a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, com o Ministério Público, e geralmente conta com a presença, né, nesse momento, de partidos políticos e coligações que se mostram interessadas em acompanhar esse ato, né, essa cerimônia. Então, todo o processo de votação conta com a participação de muita gente, presidente de sessão, mesários, fiscais de partidos, polícia, são geralmente colaboradores que passam por momentos de formação e devem estar comprometidos, a meu ver, né, para que as eleições ocorram sem fraudes e que o sigilo do voto seja assegurado. Eu, particularmente, estou a serviço da Justiça Eleitoral, né, atuo desde 2012 como mesário nas eleições e vejo esse processo que parece ser muito simples, né, para algumas pessoas, como algo bastante complexo, que exige de todos nós ampla responsabilidade, competência, muita diligência. Né? Se é um sistema 100% seguro, eu fico pensando se há algum sistema 100% seguro. Isso, obviamente, tem sido objeto, né, de debate até hoje. Há quem questione a confiabilidade do nosso processo eleitoral com o uso das urnas eletrônicas. Eu lembro, inclusive, né, que nas últimas eleições o atual presidente da República, durante sua campanha, questionou essa confiabilidade, mas quando o resultado foi positivo para ele, não se falou mais nisso. Né? O resultado foi ligeiramente acolhido e celebrado por seus eleitores. Agora, a posição majoritária em relação a essa questão é de que as urnas são sim confiáveis e de que nós temos um dos mecanismos de votação mais avançados do mundo, com a menor interferência humana possível no processo de apuração. Em todos os casos registrados em que foram realizadas auditorias e perícias, as urnas eletrônicas, né, os estudos mostraram que elas sempre atenderam às exigências fundamentais do processo eleitoral, que é basicamente o respeito à expressão do voto do eleitor e a garantia do sigilo, né? Então, eu espero, né, ter contribuído com o debate na disciplina de Geografia. Fico muito grato à professora Edneide, que também foi minha professora. Lembro sempre com muito carinho, né, da professora Edneide por sua competência, esse espírito inovador. Né? Muito obrigado pelo convite, por participar deste momento em que a Escola do Oswaldo Silveira caminha para celebrar o seu cinquentenário, né, com uma exposição sobre uma temática de tamanha relevância para a constituição de nosso sistema democrático e da nossa cidadania. Então, espero que todos e todas estejam e permaneçam bem. Um forte abraço a todos e até outra oportunidade.